vivo. Tarde. Olá. Todo mundo ouvindo aí? Vamos ver quem entra. Olá. E aí, galera? Legal, gente. Bem-vindos. Olá a todos. Vamos começar mais um live experimental da Preta Terra. Desculpa um pouco da escuridão, mas eu acho que dá pra enxergar, né? Eu acho que dá. Legal, tá todo mundo ouvindo a gente bem? Só falem aí se tem que falar um pouco mais alto. Não? Legal? Maravilha. Que a gente colocou o celular um pouquinho afastado, porque a gente quer tentar mostrar aqui a mesa meio cheia dos nossos livros. Bem-vindo, galera. Hoje é o dia de fazer perguntas e tudo mais. A gente resolveu trazer mais conhecimento, trazer luz para a agrofloresta. Aproveitar o momento e a gente está gravando de novo para o YouTube também. Logo vai estar lá. Bem-vindo a todo mundo. Só estamos esperando mais gente entrar para começar, para ninguém perder nada das informações. Beleza. Bem-vindo, Julianos. Bem-vindo todos os Julianos. Oi, pessoal. Que massa, cara. Legal. Gente, a gente fez uma pilha aqui, temos uma pilha aqui sobre a mesa, uma pilha aqui ao lado, e a gente organizou os livros de acordo com, eu não diria temática, eu diria talvez lógica. A gente tentou dividir com alguma coerência de lógica. Tudo é útil e tudo se conversa, né? Todas as literaturas conversam de alguma forma e ajudam a gente a criar livros, a criar ideias a partir dos livros. Mas a gente tentou estabelecer uma lógica. Se vocês puderem dar likes aí, coraçõezinhos, é sempre legal. O Instagram mostra para mais gente e daí entram mais gente para assistir. Isso é super legal. Então se todo mundo puder dar like no Facebook, né? Alguém que chegou aí, isso, alguém mandou corações. Alguém que chegou aí acabou de perguntar qual é o tema. O tema são livros, referências, literatura, assuntos que nos inspiram, informações que nós buscamos para aprender e conhecer sobre a agrofloresta e maneiras resilientes de viver. Esse é o tema de hoje. Livros na agrofloresta. E a gente trouxe isso a partir do que vocês falaram, né? A gente fez já algumas chamadas no feed, né? E também nos stories, fazendo perguntas específicas do que vocês queriam saber. E daí a gente tentou separar os livros e vamos falar com alguma coerência, tentando dar essas respostas e falando o que os livros nos falam. Então é isso, se puderem dar mais corações aí, chamar a galera que vocês sabem que estariam interessados, a gente vai começar nos próximos 2 minutos. Isso. Valeu. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre como que a gente separou esses livros, né? Quais são as temáticas, grandes temáticas, Perfeito. E aí depois a gente vai passando um por um. Só para vocês entenderem, primeiro a gente tem um grupo grande aqui de livros, tem 7, mas obviamente que é o que a gente tem aqui, né? A gente recomenda vários outros nessa temática. São 7 que são mais filosóficos, são de conceitos gerais, assim, conceitos mais amplos. Tem aqui outros, 3 pilhas grandes, que são livros técnicos, a gente fala livros técnicos, desde livros florestais até livros mais de sociologia, digamos assim. A gente tem outros livros aqui que são, eu diria também filosóficos, mas são uma referência mais ampla de informação. Mais geobiográficos e... Geobiografia. Geobiografia. Temos uma pilha aqui de livros sobre alimentos, sobre alimentação, e uma última pilha sobre sobrevivência, construção e tudo mais. Sobrevivencialismo, principalmente. A ideia, gente, é a gente trazer luz para a agrofloresta. Mostrar que a gente pode fazer isso de forma muito mais lógica, muito mais participativa, aproveitando e participando de todo mundo que escreveu isso antes da gente, todo o conhecimento que está por aí espalhado, e trazer essa luz para dentro do que a gente chama de agrofloresta e fazer algo levado a sério, que é essa mensagem que a gente queria passar. Então vamos começar a apresentar os livros? Acho que você podia começar pelos livros, esses aqui que são bem amplos e... Começamos por esse? E filosóficos. Pessoal, a gente vai falar de agrofloresta, mas para falar de agrofloresta a gente tem que falar de filosofia. E filosofia é legal, porque é a filosofia que traz pra gente a capacidade de filtrar a informação. Da gente não ser convencido de forma... sem muita seriedade. Então, quando a gente tem a capacidade de fazer um filtro, de entender
e de filtrar as informações que nos são dadas, a gente tem um poder muito maior de tomada de decisão e a gente pode ajudar o mundo de verdade, ajudar as pessoas que estão próximas da gente e causar impacto de verdade. Eu acho que só um comentário. Comente. Eu acho que eu tenho muito hábito de ler livros técnicos e o Walter tem muito mais o hábito de ler livros filosóficos. E ele sempre traz essa importância de ler livros filosóficos, porque a gente não precisa... A ideia não é aprender só a informação mastigada por alguém, mas é você ser capaz de ler além dessa informação. E isso é muito importante, muito importante. São os livros que te dão isso, sabe? Você pode subir nos livros para enxergar um horizonte mais longe do que o seu. E vamos lá. Bom, queria mostrar alguns livros mais filosóficos aqui. Na verdade, eles não são nem filosóficos, posso falar de outros, mas eles dão uma ideia mais ampla quando a gente quer começar a falar sobre agrofloresta. Uhum. E eu acho importante que todo mundo leia esse livro aqui, vou começar por ele. A Revolução das Plantas, ou The Plant Revolution. Esse livro é um livro realmente fantástico. Ele é do Stefano Mancuso. Esse livro fala das plantas como... vou continuar mostrando, depois vocês... Segura ele aqui. Tá. A gente podia deixar sempre ele aqui na frente, né? Quando eu estiver falando, eu vou fazer uma explanação bem rápida sobre alguns livros. Esse livro fala da inteligência das plantas. Como as plantas se comunicam, como elas pensam, como as raízes das plantas, o sistema radicular é, na verdade, o cérebro das plantas. Como as plantas, como é invertido no processo, como a maioria dos seres humanos ou dos animais desenvolvidos tem o cérebro na parte superior do corpo e as plantas teriam... O corpo dela seria a parte que está para fora e, na verdade, o cérebro todo é o sistema radicular. E ele explana sobre isso e diversas outras coisas. Ele é um cientista italiano que tem um conhecimento gigantesco de neurociência e botânica. E as duas coisas juntas. Depois de ler esse livro, nunca mais você vai olhar para os seus sistemas agroflorestais da mesma forma. E daí, aproveitando isso... Stefano Mancuso. Se você quiser um livro mais simples, esse vale muito a pena. Alguém perguntou se tem ele em português. Eu não sei se tem esse livro ainda em português, ele tem em italiano e tem em inglês. Vamos dar uma olhada. Outro livro do Mancuso em português, eu acredito que tem. Com certeza, vale a pena. Stefano Mancuso, vou mostrar de novo, vale a pena ler o cara. Ele tem um mestrado em Firenze, em Florença, na Itália. Agora tá difícil de ir para a Itália, né? Mas ele tem um mestrado impressionante em biomimética e neurociência de plantas. É impressionante esse mestrado. Não sei quanto custa, não sei. Eu sei que é 1 ano e é muito procurado. A gente queria falar com ele, acabou não dando tempo, mas a gente tem um interesse enorme de contratar o Mancuso. É uma pessoa fantástica. Se você quiser ir para uma coisa mais prática e mais até direta, acessível, A Vida Secreta das Árvores. Já ele aqui, o Peter, né? Peter Wohlleben, ele é engenheiro florestal alemão e fala... Ele basicamente maneja um parque nacional na Alemanha. E ele observa as árvores desde muito jovem e ele escreveu esse livro, que é outro compêndio alucinante sobre como as plantas se comunicam e como cada coisa nas árvores, na vida das árvores, pode ser comparada com algo na vida humana, na sociedade, de qualquer outro animal. Inclusive como as plantas se movem, só que em outro tempo. Tem um livro que não está aqui, muito legal, que chama Madru, A Lenda da Grande Floresta, que conta uma história, que é uma grande saga, como se você estivesse lendo O Senhor dos Anéis, mas falando de como a dinâmica da floresta. Madru, A Lenda da Grande Floresta. Ele não está aqui, tenho ele, mas está em outra biblioteca nossa. E esse A Lenda da Grande Floresta fala algumas coisas muito parecidas com o que o Peter diz aqui, que é justamente de como as plantas têm outro tempo, muito diferente do nosso, e e elas fazem a mesma coisa, elas inclusive se movem, caminham, só que em um tempo tão diferente que para um ser humano, mesmo ao longo de centenas de anos fazendo pesquisas, é difícil da gente notar esse tempo tão lento delas, lento para nós. Mas é muito interessante. Tem a experiência das acácias africanas com coevolução com as girafas. Acho que vale muito a pena ler. Excelentes insights para a agrofloresta, principalmente nesse livro. Para ir super rápido aqui com essa parte filosófica de como as plantas funcionam, anos 70... super antigo, super clássico, A Vida Secreta das Plantas.
Esse livro é muito massa. Esse livro é super... Ele é um livro um pouco pós-hippie, super científico para a época, e conta várias histórias. Ele conta, por exemplo, como colocando um detector de mentiras, né, em um filodendron, né, uma planta específica, ela conseguiu identificar quem matou a outra planta em um experimento. Vale a pena ler. Eu acho que a gente poderia tirar um dia inteiro, não só um live, para falar só desse livro, da vida secreta das plantas. Se você quer começar a plantar, começar uma horta, começar a fazer agrofloresta, super recomendo você conhecer as plantas antes de conhecer o sistema. Conheça as plantas. Acho que essa é uma dica fantástica. Vou acabar com essa parte para passar a palavra para Paula. Esse cara aqui, ó, o Fernando Fernandes, escreveu o poema. Peraí que tem uns papéis higiênicos marcando o livro aqui. Eu vou colocá-los para dentro para ficar mais fácil. O poema imperfeito, tá? Fernando Fernandes. Esse cara é um biólogo. Ele conta crônicas da biologia. Então ele fala de coevolução, de como as plantas evoluíram, conquistaram o planeta, fala das glaciações, fala de especiação, fala de núcleos, de hotspots, mistura teorias do Vanzolini, como chama a teoria do Vanzolini? Da formação dos hotspots. E diversas outras coisas num livro maravilhoso. Então, se você nunca entendeu muito bem qual vinha antes de qual, se era mesozoica, paleozoica, se os dinossauros viviam com um urso polar ou sei lá quem, esse livro é fantástico. Ele traça uma linha do tempo alucinante. Você tem uma visão de como a Terra coevoluiu, de onde os seres vivos vieram, o que eles se tornaram, quem somos nós dentro do planeta, o respeito que a gente deve ter por tudo que já aconteceu e ainda vai acontecer, que vale muito a pena. Fernando Fernandes, o poema imperfeito, Crônicas da Biologia. Maravilhoso. Falei pra caramba, fala um pouco aí da parte técnica. Alguém tem alguma pergunta desses livros? Eu vou chegar mais próximo aqui, porque Isso, chega perto quando eu falo desses daqui. Mas, alguma pergunta? Por enquanto o pessoal vai mandando perguntas, eu vou falar desses daqui que são livros, digamos assim, clássicos do que é a agricultura dita alternativa há um tempo atrás. São clássicos teóricos da agricultura alternativa, agricultura orgânica, agricultura, digamos assim, diferenciada. Então, uma das teorias mais antigas que se trouxe é a agricultura biodinâmica. Esse daqui é um dos livros que tem sobre agricultura biodinâmica, mas tem uma informação enorme. A agricultura biodinâmica é uma das agriculturas alternativas mais antigas que existem, da década de 20, entre a década de 20 e 30 na Alemanha, e surgiu junto com a homeopatia, junto com a antroposofia, e é uma técnica muito legal, que hoje em dia é muito conhecida no Brasil, principalmente em Botucatu ou no Rio Grande do Sul, e tem a sua certificação própria. Então, toda a literatura sobre a agricultura biodinâmica vale super a pena. Posso só complementar? Gente, isso daqui é uma coisa muito parecida com a Wicca, com a magia druida, sabe, europeia, antiga, e traz um respeito enorme pela terra. Tá? Se vocês... No Rio Grande do Sul, o pessoal produz arroz dessa forma. No Peru, o pessoal produz muita coisa. O pessoal da La Grama faz um processo muito legal, lindo, maravilhoso, usando biodinâmica. É controverso, algumas pessoas não acreditam, outras pessoas fazem com muito afinco, mas é muito parecido com a parte da medicina, da homeopatia, que também tem a sua lógica e é muito bonito, tem um respeito muito grande pela terra. Tudo isso foi teorizado pelo Steiner, né? Pelo Rudolf Steiner. Ele é um cara genial, né? Alguém perguntou se dá pra gente fazer uma listinha. A gente pode colocar isso num post. Colocamos em um post de cada livro. Podemos até fazer melhor, fazendo um post de cada livro, escrevendo sobre eles. Legal. Vamos ver como a gente vai fazendo. De qualquer forma, vai ficar 24 horas no live e depois a gente coloca no YouTube. Tem uma segunda câmera ali filmando pro YouTube, que daí a gente deixa, daí vai estar lá completo, dá pra marcar em que tempo tá, dá pra correr, voltar, ir, voltar. Alguém perguntou também se tinha em português, tem tudo. Tudo que a gente está mostrando tem em português, com exceção daquele do Mancuso, que eu não tenho certeza se tem aquele, mas quase todos têm. A gente pode até passar as editoras, tem coisa na internet, tem em sebo, de biodinâmica tem outras coisas. Também não é só esse livro, é todo mundo, e vale a pena para entender como o universo funciona, inclusive constelações e lua. Então, biodinâmica do Steiner. Esse daqui, o autor é o Bernardo Thomas Sixel, mas tem muitos outros livros sobre biodinâmica.
Passando para uma outra teoria, um outro tema dentro da agricultura alternativa, uma oposição à agricultura convencional, é o livro do Chabossou, Francis Chabossou, que é Plantas Doentes pelo Uso de Agrotóxicos. E nesse livro, o Chabossou, que é um teórico francês, ele teoriza sobre a trofobiose, ou seja, como as plantas, com o uso de agrotóxicos e de adubos químicos, elas se tornam mais suscetíveis a pragas e doenças. Então, o problema não é só o uso de agrotóxicos, é que esses agrotóxicos condicionam ainda mais as plantas ao uso de mais agrotóxicos, cada vez mais, porque elas ficam, digamos assim, mal acostumadas. É muito interessante entender a teoria da trofobiose. Elas ficam com proteínas não complexas, elas se transformam, plantas que se transformam em piás de prédio, e daí elas ficam muito tratadas no leite com manga e acabam não conseguindo rustificar. A Ana Primavera, que a gente vai falar daqui a pouco, né, fala muito disso, de do que as formigas cortam. O que elas cortam, na verdade? Elas cortam plantas que não são fortes, que têm proteínas que não estão bem construídas. E por quê? Porque elas têm excesso de água, de aminoácidos livres e de açúcares, ao invés de ter proteínas complexas. Porque o adubo fez ela crescer muito rápido, mas sem adquirir força de fato. E daí tem toda uma discussão que a Ana Primavera faz muito interessante sobre que cortadeira corta o que e por quê. E daí porque algumas formigas carnívoras espantam as cortadeiras e as cortadeiras não conseguem viver onde a floresta é bem estruturada. Muito legal. Plantas doentes pelo uso de agrotóxicos. E falando da Primavera, esse é um dos livros da Primavera, que é super... que traz vários insights também para manejo de solo. A Ana Maria Primavera, é uma pesquisadora austríaca que se radicou no Brasil, e ela infelizmente faleceu, acho que foi no ano passado, mas ela é uma pesquisadora assim, referência para a agroecologia e para o manejo ecológico do solo. Então ela tem infinitos livros, esse daqui é um livro super, digamos assim, acessível até, mas tem diversos outros, tem uma coleção gigantesca de livros da Ana Primavera, e ela tem uma visão muito holística do manejo do solo, e ela diz que o manejo do solo, especialmente nos ambientes tropicais, tem que ser com foco na biologia do solo, ou seja, na parte viva, na mesofauna, na microfauna, bactérias, fungos, insetos, são eles que fazem todo o trabalho para nós. Então a gente tem que manejar o solo pensando nessa microvida. Quanto mais a gente facilitar a vida dessa microvida, melhor fica a qualidade do nosso solo. Só um complemento, a gente tem a biblioteca inteira da Primavera, esse é um dos que a gente tem em mãos aqui nesse momento, mas tem outros de casos resolvidos, que também é muito acessível para todo mundo que quiser começar. Ela fala de nutrição do solo, na verdade ela pega vários casos da vida dela e vai passando e contando em uma página e meia, assim, muito, muito rápido de ler, do qual era o problema, como ela resolveu, qual foi o insight que ela teve e o que está associado ao solo, ao manejo do solo e à nutrição do solo. Então você consegue virar um expert de solo lendo Primavera. E o que é legal é que ela fala solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Ser humano sadio. Ser humano sadio. Ou seja, o solo sadio é diretamente relacionado com a nossa saúde também. Então, se a gente quer pensar em saúde humana, a gente tem que pensar em saúde do solo. Ela traz insights incríveis. Está super associado com o livro do Chabossou, com a teoria da trofobiose. Esses são os livros bem, digamos assim, conceituais que a gente tem aqui, mas eu acho que a gente pode citar diversos outros, especialmente o livro do Sir Albert Howard, O Testamento Agrícola, que é um livro lá da década de 60, 70, que ele começa a se opor à lógica da Revolução Verde daquela época e traz toda a conceituação de por que é que adubos químicos usados amplamente, principalmente os adubos nitrogenados, que passaram a ser usados inicialmente na época, são maléficos para o solo, que é o que a Ana Primavera tanto fala também. Que outros livros conceituais assim, que a gente pode citar?
Eu tinha um na cabeça agora. É bom, eu vou respondendo o pessoal que tá falando que estão vendo todos os livros ao contrário, né? Galera, desculpa, é espelhado. A gente tem que fazer um negócio com o celular no selfie. Mas, ó, se você ficar bastante tempo e olhar, você consegue ler. Ou põe um espelho atrás, mas foi o melhor que a gente conseguiu. Mas depois a gente faz uma listinha. Isso, a gente vai fazer essa listinha pra vocês, pode deixar. E daí alguém perguntou se é um livro do Ernest, não tem. Tem o Despertar da Agricultura, tem alguns relatos. Tem alguns livretos do Ernest, que são acessíveis por PDF na internet. Mais por cursos, a gente pretende deixar algumas coisas escritas de muita coisa que a gente viu dele, tem vários insights, ele costura muito bem várias teorias, mas não tem algo grande ainda. Que ele escreveu de fato. Também, obrigado para todo mundo que está falando que o nosso trabalho é fantástico, valeu. Legal vocês darem os coraçõezinhos aí para entrar mais gente. Sempre ajuda. Porque é legal, a gente consegue mostrar para mais pessoas. E tudo que vocês falaram da formiga aí, é verdade, pessoal, é exatamente isso. Não deu tempo de comentar tudo e eu não consigo enxergar tudo. Ernest, alguém tá perguntando. Ernest, sim, o Ernest Goethe, que é uma das pessoas, um dos expoentes em agrofloresta no Brasil. Obrigado, Juliano. Sim, tem bastante coisa. A gente não tem nem a mínima pretensão de mostrar tudo que nós temos aqui, tudo que nós já lemos, tudo que nós temos nós não conseguimos ler ainda, e existe muita coisa no mundo todo. Vocês estão vendo um pouquinho dos nossos livros, tem muito mais coisa, principalmente literatura lá fora, e a gente vai tentar fazer um apanhado. Eu acho que, só para falar um pouco mais de livros conceituais, vamos falar de livros técnicos primeiro, depois a gente vai para esses conceituais. Vocês preferem conceituais ou técnicos, pessoal? Agora, vamos voltar para os técnicos, só para as pessoas começarem a vislumbrar essas possibilidades. E nosso cachorro lindo, a Lola, tá ali do lado, ela tá dormindo. Ela tá. Tá do lado, olhando. Eu diria que a gente poderia falar um pouquinho agora, já que nós dois somos engenheiros florestais, então temos boa parte dos nossos livros são com foco na engenharia florestal, nas ciências florestais. Então a gente queria mostrar um pouquinho desses livros. Esse daqui é um livro altamente técnico, na verdade é um livro sobre eucalipto, que todo mundo tem um pezinho atrás com o eucalipto, mas nós amamos os eucaliptos, na verdade, porque são espécies geniais, são espécies incríveis, mas esse daqui é um livro que fala de todas as espécies de eucalipto que tem no Brasil, veja só. E é incrível, ele diz onde que cada espécie vai melhor, qual que é o tipo da madeira, qual que é a classificação, tipo de solo, tipo de clima, que região do Brasil que ele ocorre, quais são os usos da madeira. Então a gente generaliza muito o eucalipto, né? Chama Eucaliptos no Brasil. Eucaliptos no Brasil. É um livro bem recente, técnico, mas do IPEF, mas ele traz essa noção super ampla sobre todas as espécies de eucalipto cultivadas no Brasil. É ótimo, super recomendo. Estamos lendo tudo aí, tá bom? Obrigado, que lindo que vocês estão ficando inspirados pela gente, tá? Começando a Agrofloresta. Conta com a gente cada vez mais. Isso é só o princípio do que a gente quer começar a mostrar. Esse é o nível do que a gente quer chegar. Esse livro, ó. Olha que legal. O eucalipto, para quem não sabe, veio da Austrália. Aqui. E aí ele coloca um mapinha comparando o clima da Austrália com o clima do Brasil. E onde ocorrem as espécies australianas e onde elas podem entrar no Brasil. Então é muito interessante. O eucalipto é uma espécie fundamental em qualquer sistema produtivo que vai ter algum aspecto florestal. E pode ser prejudicial ao sistema, sim. O eucalipto é uma espécie agressiva, ele é de muito rápido crescimento, que pode competir de forma bastante violenta, mas basta você pegar esse livrinho aqui de 1 milhão de páginas e entender um pouco mais qual seria o melhor eucalipto para sua região específica. E daí, a partir daí, ele é um livro do IPEF, tá? Dá uma olhadinha, a última olhadinha, meu irmão tá mais próximo aqui. Eucaliptos no Brasil. Daí você pode fazer um uso inteligente do eucalipto no sistema agroflorestal. Pode ser que alguém pergunte, o eucalipto... Olha quem tá aí. O eucalipto faz mal, o eucalipto seca o solo... Isso tudo depende do manejo. Eu acho que, inclusive, se vocês tiverem interesse sobre o eucalipto, a gente pode até fazer um live só sobre o eucalipto. Usos de eucalipto na agrofloresta e em outros sistemas produtivos. Nós amamos o eucalipto. Eu vou tomar a palavra rapidinho. Alguém está perguntando sobre alguma coisa sobre manejo de gado. Nós não temos aqui, esse vai ser um live específico, não tem um livro aqui sobre a mesa agora. Nós temos alguma coisa, mas principalmente você tem que olhar para duas coisas, tá? Manejo holístico e manejo boazan.
É extremamente rico a forma de piquetear, de fazer o uso ideal, número de cabeças, né, unidade animal, e rotatividade de pastos e tipos de pastos. Isso é Voisin. E também poderia dar uma olhada em... que mais para pasto? O Alan Savory. Savory, exato. Alan Savory. Ele tem um livro muito extenso e tem muita informação na internet que vocês podem achar sobre o Alan Savory para estudar manejo holístico de pastagem. A gente também não trouxe hoje aqui algo sobre permacultura, que vai ser um live todo específico, todo dedicado à permacultura. E outro livro de... Vai chegar na permacultura? Tem um pouquinho? Ótimo. Sim. Mas a gente poderia falar muito mais sobre manejo de animais, não só de gado, mas de animais. Tem pessoas conosco trabalhando que são excelentes. E lendo Savory, Alan Savory, ele tem um TED na internet, dá para dar uma olhadinha no que ele fala como manadas, como animais ruminantes podem restaurar paisagens. É realmente impressionante, vale a pena ver o Savory. Bom, só partindo para o resto dos livros técnicos florestais que nós temos, esse livro sobre nossas madeiras. Então, como florestais que nós somos absolutamente favoráveis à produção madeireira, especialmente de espécies nativas. Então, na verdade, de espécies nativas a gente tem diversos livros que a gente pode citar, como, por exemplo, os livros do Lorenzi, do Paulo Hernani. 3 volumes, do Paulo Hernani, que são 5 volumes, são livros grossíssimos, assim, que tem todas as espécies florestais no Brasil, que são maravilhosos, assim, são livros que a gente gosta de ficar passando todos os dias, que são lindos. E esse daqui cita as espécies nativas madeiráveis do Brasil. Os do Paulo Hernani são mais visuais, um parecido com esse do eucalipto que a gente mostrou. O do Paulo Hernani não, na verdade o do Lorenzi. O do Paulo Hernani é um pouco mais denso, mas é um compêndio talvez o maior do Brasil. O Paulo Hernani é da Embrapa lá de Colombo, de Curitiba, de Colombo. O Lorenzi é da Exalc. Ambos fizeram um compêndio fantástico, muito denso, de todas as nossas espécies. Se a gente fala de agrofloresta, a gente fala de floresta, a gente fala de árvore, e principalmente de árvores nativas. Vocês precisam ler esses caras para entender qual árvore vai onde, o que ela gera, qual a melhor madeira, que tipo de produto florestal no madeireiro, por aí. Então, se tem livros que vocês precisam buscar ou ter como referência para estudar espécies florestais, especialmente as brasileiras, os livros do Lorenzi, que é o livro Árvores Brasileiras, que são 3 volumes, e os livros do Paulo Hernani, que chama como? Paulo Hernani, espécies nativas do Brasil. A gente vai listar todos. O Fernando pediu ali pra gente listar, né? Vamos listar com certeza, depois a gente faz uma lista completa. O Juliano só perguntou se a Embrapa tem algum livro relevante nesse sentido. Diversos. Tem o Guia Arbopasto, por exemplo. Nossa, esse livro é maravilhoso. Muito bom. Guia Arbopasto, para vocês que estavam perguntando sobre criação de gado, né, em agrofloresta. Então, é um guia que cita espécies arbóreas que são ótimas para arborização de pastagem. Como forrageiras, né? Seja os frutos que são consumidos pelos animais, ou as folhas, ou se elas nitrogenam a pastagem, melhoram a qualidade da pastagem. É um livro maravilhoso para você conhecer espécies e selecionar espécies para incluir no seu sistema. Outro guia muito importante... Todo mundo alguma pergunta mais específica, só pra gente fazer isso? Cerrado e Caatinga, então, já que estão citando esse livro, vamos mostrá-lo aqui também. Puxa pra ele. Esse daqui é um dos livros mais recentes, na verdade ele é um guia técnico, e ele foi escrito por muitas pessoas, né? Ele é um livro tipo multi-autores, chama Restauração Ecológica com Sistemas Agroflorestais. Vocês acham esse livro em PDF, com certeza encontram em PDF na internet, só digitar esse nome. De graça. É do ICRAF, Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal. Quem não conhece, tem que conhecer o ICRAF. E esse livro aqui, ele é um compêndio também. Ele exemplifica os sistemas agroflorestais com projetos no Cerrado e na Caatinga. Então ele fala muito desses 2 biomas, mas os conceitos que tem aqui, eles são aplicáveis para todos os biomas, para todas as realidades. Então, se você quer começar a entender um pouquinho
Esse daqui é super legal. Que todo mundo, várias pessoas perguntaram, né, como que, para quem está começando, esse é um bom começo. Define sistema agroflorestal, é muito técnico, mas ao mesmo tempo muito prático. Vale a pena. Começa por esse aqui. Eu diria que é o mais... Vai ter uns outros aqui de comece por ele. Tem um outro livro sobre sistemas agroflorestais, um guia técnico assim também, que é um pouco mais antigo, que é o Guia para a Mata Atlântica. Guia de Sistemas Agroflorestais para a Mata Atlântica, alguma coisa assim. E ele é muito legal. Ele fala tanto das espécies quanto de consórcios, designs, manejo de solo. É bem legal. Esse daqui tem um aspecto muito forte econômico, que dá pra gente... que é uma demanda bem recente, por isso que tem nesse livro aqui. O Rob falou que tem ele em inglês também. Mas já, olha que maravilha. Que maravilha. Muito então, bom. E tem em sabia. PDF, gente, super prático. Olha, eu tô empilhando aqui pra gente conseguir. Já eu não apareço mais. Legal, então esse livro, Restauração Ecológica com Sistemas Agroflorestais, é fundamental. Para continuar falando de sistemas, de livros florestais... E práticos e rápidos, e para começar também. Para entender um pouco das espécies, esse daqui é um livro do nosso parceiro Paolo Sartorelli, da Baobá Florestal. Para quem não conhece, ele tem Instagram aqui também, Baobá Florestal, procurem ele é ótimo. E esse daqui é um dos livros dele, chama Guia de Árvores com Valor Econômico. Guia de Árvores com Valor Econômico. A galera tá falando que é bem massa, que é muito visual, prático. Esse livro é super prático. Super. Quer montar um sisteminha? Dá uma olhada nesse livro. Dá pra pensar bem em como montar um sistema. Sim, exatamente. E o Paolo, todos esses livros estão disponíveis em PDF na internet. Ou fala com o Paolo que vocês conseguem o livro. Ele pode até mandar para vocês. Esse daqui é um outro livro que ele escreveu, um outro guia. Guia de plantas da regeneração natural do Cerrado e da Mata Atlântica. Olha lá. Guia de plantas da regeneração natural. O Paolo é um cara que manja demais das espécies. De muvuca, super botânico. Plantio direto e identificação. A gente realmente usa esse livro como livro de bolso. Sabe quando você esquece o que uma espécie faz, ou qual que é melhor que a outra, ou o sistema radicular, ou o tempo de frutificação? Cara, tem tudo. Ele é muito rápido, muito prático. Vale a pena ter esse livro do Paulo no bolso, carregar na mochila. Baixa todos eles em PDF. E dá uma lida em todos eles, que é muito legal. A hora que começar a ficar muito grande, a gente tira. E um outro livro legal, esse daqui. Quer falar um pouquinho sobre ele? Silvicultura? Esse daqui é outro livro muito florestal, que fala da tecnologia do uso da madeira, principalmente. Então fala de secagem, grã, tipo de madeira, dureza, trabalhabilidade. Então, para quem está pensando em madeira, para quem pensa em agrofloresta de ciclo longo, espécies de ciclo longo, além saindo já das hortaliças e tudo mais, que esse vai ter todo um live próprio, dá uma olhada nesse livro da Mata Atlântica. Silvicultura e tecnologia de espécies da Mata Atlântica. Então, se você quer incluir árvores para a produção de madeira no seu sistema, você precisa estudar um pouco de silvicultura. Não é tão simples assim, não é simples, planta lá no sistema que vai dar madeira. Não é. Madeira, a gente fez faculdade, não é fácil. Tem que saber manejar. Então, é silvicultura. Cultura de espécies florestais. Tem que estudar. Estão perguntando o crédito de carbono na agrofloresta, né? Tem muita coisa saindo, tem muita coisa. Nós estamos escrevendo muita coisa. A gente está com um projeto muito grande em carbono, fixação de carbono e mensuração de carbono, vindo já da lógica do RED Plus e dos vários mecanismos de MDL. A gente está criando uma sistemática para medição de carbono em sistemas agroflorestais no Brasil, sistemas biodiversos, multistrata aqui no Brasil. Então tem coisa, mas tem muito ainda por ser escrito. Em algum momento a gente vai fazer um live também só sobre carbono. Assim como hortas, hortaliça e eucalipto, carbono é todo um mundo próprio que a gente tem que parar um momento e falar só sobre ele. Legal. Citaram aqui livros da Vandana Shiva. Com certeza, tem um livro da Vandana que é super legal que chama Monocultura de Mentes. Acho que ele se encaixa nesses livros filosóficos e conceituais. Mas super recomendamos a Vandana Shiva, especialmente esse livro da Monocultura de Mentes. Super legal. Pra gente não parar agora, vocês querem outra batelada de livros técnicos ou vamos para alguns livros mais filosóficos? Vamos botar os técnicos. Aí a gente já mata. Vocês Boa conhecem noite. Gente, deem coraçõezinhos aí pra entrarem mais pessoas no live.
Vamos disponibilizar a lista dos livros, sim, tá? Esse daqui é um livro... Continuando nos livros técnicos. Esse daqui é um livro fundamental para quem quer entender mais aprofundadamente sobre solo, sobre manejo de solos. Chama 19 lições de pedologia. Pedologia é o estudo dos solos. E é incrível porque com esse livro você consegue sacar o solo, então da rocha matriz, como que o solo se forma, de onde ele vem, de toda a lógica de formação do solo, até toda a lógica de manejo, correção, equipamentos, dificuldades, tudo que você precisa saber para manejar bem os seus solos, especialmente solos tropicais. E é claro que ele não fala, esse daqui é um livro bem técnico mesmo, então ele não é super agroecológico, mas é importante a gente estudar o que é a agricultura convencional para a gente entender e propor alternativas também, né? Então, na verdade, esse aqui é um livro teórico sobre solo, como funciona o solo, para você entender. 19 lições de pedologia. É claro que existem infinitos outros livros sobre pedologia, mas esse daqui eu diria que é um dos melhores. Mais rápido, mais simples, mais prático. Acessível. Não é muito fino, não vai demorar um pouquinho, mas vale a pena. Puxa um filosófico aí para o pessoal tá pedindo. Vamos ver. Alcança um filosófico. Aqui, vai vir mais uma pilha para cima da mesa. Aqui. Chance. Quer falar? Qual que você quer falar? Na verdade, esse que daí não para. Mas gente, tem um autor chamado Jared Diamond, que vamos um por vez. Uhum. Jared Diamond, O Terceiro Chimpanzé. Esse é o primeiro livro dele, o livro mais importante desse senhor super respeitado, um dos maiores cientistas do mundo, ganhador de um Pulitzer, que é o maior livro, o maior prêmio da literatura, além do Nobel. O Pulitzer dele é de um livro chamado Armas, Germes e Aço, que fala como as sociedades se desenvolveram e se co-desenvolveram. É um livro que mistura biologia, genética, geografia e antropologia. É magnífico, ele não é filosófico, ele é técnico, mas é provavelmente um divisor de águas. Você nunca vai ser o mesmo depois de ler Jared Diamond. E nesse livro, O Terceiro Chimpanzé, porque o outro não está aqui, você vai mostrar o outro, esse livro explica como nós coevoluímos dos outros primatas. Ele chama a gente de terceiro chimpanzé, porque você tem os bonobos, os orangotangos e os chimpanzés. E existimos nós. Então nós seríamos uma terceira raça de chimpanzés, que tem o chimpanzé pigmeu, o chimpanzé normal e nós. E são grandes primatas de distúrbio. E ele explica essa nossa coevolução e como nós somos parecidos com esses nossos irmãos, com esses animais que são tão parecidos conosco, que são exatamente iguais que a gente, com pequenas diferenças morfológicas. Então é muito interessante como ele descreve. Lê um pouquinho mais sobre o Jared Diamond. Busca aí o que vocês têm sobre Armas, Germes e Aço. Recomendo esse livro. O próximo, vou mostrar mais um dele aqui. Esse chama O Mundo Até Ontem. Eu acho que faz muito sentido ler esse livro agora, nesse momento que nós estamos passando, gente. Fantástico. Mas recomendo ainda mais um outro livro do Jared Diamond chamado O Colapso. Colapso é um livro alucinante dele, que ele mostra como algumas sociedades antigas nasceram, floresceram e colapsaram. Só para vocês entenderem do que fala esse livro, O Colapso, do Jared Diamond. Vou repetir 10 vezes o nome dele, Jared Diamond. Se vocês guardarem o nome do autor, vocês acham todos os livros. Esse livro, Colapso, conta a história, por exemplo, da Ilha de Páscoa e de como os povos na Ilha de Páscoa viviam em absoluta harmonia e todos estavam felizes. Até o dia que eles decidiram começar a construir os moais, aquelas estátuas gigantescas, para mostrar para os deuses quais eram melhores, que eles estavam vendo e adorando os seus deuses. Para poder construir aquilo, eles tinham que rolar rochas gigantescas, e eles só podiam rolar essas rochas usando troncos de árvores. Daí eles começaram a usar árvores, porque eles tinham árvores infinitas, absolutamente abundantes. Só que ao cabo de centenas de anos, eles chegaram no dia que eles cortaram a última árvore da Ilha de Páscoa. Hoje não existem árvores nativas de Páscoa, mas existem pólens com carbono 14, você sabe que existiam árvores. Mas a última árvore foi derrubada. Só que acontece que a Ilha de Páscoa é uma ilha,
e daí tem águas profundas, águas profundas próximo da ilha, e depois águas rasas mais distante, onde dá peixe. Depois de 100 anos, o último barco apodreceu e não tinham árvores para construir. Então eles não conseguiam cruzar essas águas profundas para ir para as águas rasas. E daí a sociedade colapsou até o nível de eles se canibalizarem. Essa é uma das histórias que ele conta em profundidade no colapso, mas também ele conta a história da Groenlândia nórdica, de civilizações mexicanas, conta a história dos Incas, conta a história de tribos africanas, de reinos africanos, tudo isso de uma forma muito, muito técnica, mas extremamente gostosa de ler. Alguém comentou do Bolo Bolo? Alguém comentou do Bolo Bolo. Pô, Bolo Bolo é um livro maravilhoso, busca aí, da editora Corre Cotia. Tem online, tem PDF, um livro anarquista da década de 80, de um cara que tem um pseudônimo, só provavelmente um suíço que escreveu, e ele conta de como as sociedades poderiam se reorganizar vivendo em bolos, que seriam uma espécie de clãs modernos à base de trocas. Esse livro é muito, muito massa. Bolo Bolo. Legal. Vale a pena ler esse livro para repensar a nossa sociedade como ela é hoje. Teve alguém que mencionou aí o livro Pães de Pedra, também é muito legal, que explica um pouco essa lógica de você usar pós de rocha para remineralizar o solo, então fala um pouco de manejo de solo, super legal. Alguém perguntou sobre a planilha Amazon SAF para fazer modelagem econômica de agroflorestas. Eu acho que a gente poderia um dia falar só sobre isso. Isso é todo mundo. Sobre a parte econômica dos SAFs. A gente já tentou usar essa planilha, mas sinceramente a gente tem a nossa própria planilha que funciona muito bem. E tem melhorado cada vez mais, parte do nosso software. Exatamente. Então a nossa planilha de manejo econômico, de planejamento econômico de sistemas agroflorestais tem funcionado melhor. Mas se você está começando, sim, acho que vale a pena se inspirar nessa Amazon SAF, sim. A ideia é que essa planilha nossa seja open source, tá? Seja para todos. A gente está trabalhando nisso, na criação de um software maior, onde todo mundo, onde seja compartilhado, funcione de forma interativa, com feedback para alimentar a plataforma. Mas esse é um live próprio, a gente precisa conversar. Gente, eu vou mostrar aqui outros 2 livros na mesma linha do Jared Diamond que o Walter falou. Na verdade, o primeiro deles é um belíssimo livro que o Walter tem uma cópia maravilhosa aqui. É a Bíblia esse livro. A Origem das Espécies, de Charles Darwin. A gente precisa entender a teoria da evolução. É claro que ela é uma teoria, mas ela é a teoria mais clássica da biologia moderna. E, bom, eu não sei se todo mundo entende o que é a teoria da evolução e a simplicidade e a elegância dessa teoria, da lógica da seleção natural, mas isso faz sentido tanto na biologia quanto na sociologia. Então, dá até para entender um pouco do que acontece hoje. Mas super recomendo, pelo menos, buscar entender a teoria da evolução e da seleção natural das espécies. Esse livro conta a história da viagem do Darwin no Beagle, quando ele sai e dá a volta ao mundo e tem os grandes insights em Galápagos, observando animais. Ninguém sabia sobre evolução, ninguém sabia como os cruzamentos eram feitos e como a pressão da seleção natural selecionava espécies e criava novas espécies, especiava espécies. E ele basicamente saca isso, tem essa noção a partir da observação e começa a escrever compêndio gigantesco. Ele acha coisas, por exemplo, as correlações entre a morfologia de todos os animais, né? Então todos os animais superiores que têm os membros superiores são todos análogos, né? Então a gente todos os ossos das nossas mãos, eles estão presentes também nos ossos de todos os outros animais superiores, né? Inclusive nas nadadeiras dos peixes. Então isso não é uma coincidência, né? Esse processo de especiação é a sinfonia da natureza, a coisa mais linda. Isso é uma bíblia, realmente, vale a pena. Aí aqui nós temos mais um livro que ele é meio técnico, meio de história, que é maravilhoso. É a História das Agriculturas no Mundo. História das Agriculturas no Mundo. Ele conta o surgimento da agricultura há mais de 10 mil anos, 12 mil anos. 12, 13. O Diamond fala em 13 mil anos do crescente fértil, né? Entre o Tigre e o Eufrates. Mas ele fala da agricultura que surgiu como manejo florestal, agricultura florestal.
por exemplo, do corte-queima, que surgiu antes mesmo da agricultura no Tigre e Eufrates. Enfim, ele fala de todos os centros no mundo onde surgiu a agricultura, as principais espécies agrícolas, o processo de domesticação das espécies agrícolas, o momento que entra a criação de animais, em como que isso se relacionou com toda a lógica de organização da sociedade como a gente conhece hoje. E ele fala também da Revolução Verde do último século e dos problemas que isso trouxe. Na verdade, ele cita todos os problemas em todos os sistemas produtivos, né? A agricultura é a grande bênção e a grande sina do ser humano, né? É muito bom, mas a gente ainda está aprendendo a manejar o nosso ambiente para fazer agricultura. Esse livro aqui tem em PDF, galera. Português em PDF. Então, se a gente quer se inspirar no conhecimento ancestral, a gente tem que entender a agricultura ancestral. Então, esse livro é muito legal para a gente ter ideias de agriculturas ancestrais. Super recomendo. A gente tem mais algum livro? Tem muitos. Ainda tem mais livros. Vocês querem escutar mais livros, gente? É muito livro já. É que isso daqui a gente pegou o que tem aqui no sítio. Se a gente for trazer todos eles... De maneira bem rápida, um livro super legal, que lembra um pouco da permacultura também. Manual do Arquiteto Descalço. Vou colocar pra cá agora. Manual do Arquiteto Descalço. Esse livro aqui é super legal para você se inspirar para fazer a sua própria construção. Construir a sua casa, construir a sua vila, o seu vilarejo, a sua ecovila, enfim. Ele é bem simples, super fácil de entender e todo ilustrado, inclusive. Super legal esse livro. Manual do Arquiteto Descalço. Esse dá para você viver em harmonia no meio da selva, parecido com o Walden, que eu não vou falar do Walden ainda, mas que é a vida nos bosques. É um livro fantástico também. Mas quer falar desse? Pode falar. Esse daqui é mais clássico ainda. Primitive Technology, super clássico. Ele é novo, mas ele é muito, muito foda. Basicamente... Na verdade, esse livro é inspirado em um canal do YouTube. É um super... Várias coisas. Ele se propõe a construir, de fazer fogo, a construir casas complexas no seu canal no YouTube. Então ele se retira no mato, na selva, e faz isso. Ele lançou um livro. Ele se retira no mato com nada mais além de um short. Nada mais. Ele tem um shortão nem uma havaiana ele tem. É um shortão, ele se retira no mato, sem camisa, e constrói tudo do zero. Das ferramentas e tudo mais. Ferramentas, abrigo e o que mais? Ferramentas, abrigo and more, ele fala. E muito mais. Então ele explica como fazer armas, pequenas armas para caça, como fazer telha, como fazer um plantio, como selecionar, fazer um arco e flecha. É muito legal. É muito, muito legal. Alguém perguntou se tem algum da Primavera, a gente falou de vários já. Depois dá uma olhadinha, a gente vai terminar esse live já. E vocês podem ver ele aí por 24 horas. Falamos bastante da Primavera. Esse daqui do Arquiteto Descalço que estão falando que é legal, é muito legal, na verdade. Agora, se vocês vocês constroem agora a própria ecovila, o próprio bolo, o seu bolo, sua ecovila, vive em harmonia e consegue sobreviver, certo? Com alta tecnologia, usando cobre, usando bioconstrução, usando bambu, usando madeira. Se você tiver um passo atrás, você pode aprender a fazer fogo e tudo mais, vivendo só com as suas duas mãos na natureza, ou uma, se você tiver só uma. Mas já é alguma coisa. Agora, se tudo der errado, se a coisa ficar feia, você pode trazer o Guia de Sobrevivência aos Zumbis. Esse livro mostra passo a passo coisas práticas do dia a dia que, se a sociedade colapsar, atitudes que você pode tomar, treinamentos que você pode fazer, coisas que você pode carregar, levar, mochila de emergência. Esse livro é muito legal, é sério, ele é inspirador. Porque realmente o Guia de Sobrevivência aos Zumbis, apesar de ter um nome meio engraçado, é muito interessante para guiar você no meio. Esse livro é em português, tá? Tem em português, da editora do Max Brooks, da Rocco. Esse livro mostra como em uma sociedade colapsada, não muito diferente do que está começando a acontecer agora,
O que você deveria carregar? Qual deveria ser sua mochila de fuga? O que você deveria fazer? A gente está em missão de escrever uma parte agroflorestal disso, de quais sementes a gente tem que carregar conosco, principais ferramentas modulares, fáceis de carregar. Mas eu acho que a gente pode chegar no último tema. Na verdade, o que a gente gosta mesmo, além de agrofloresta, obviamente, é de comida. Eu acho que é importante falar isso, né? Acho que mais do que estudar agrofloresta, plantar agrofloresta e tudo mais, a gente gosta de comida. E a gente gosta de cozinhar, de fazer comida, de experimentar com a comida. Então tem alguns livros aqui que a gente puxa essa lista de livros para trás. Para trás? Isso. Assim? Tem alguns livros que a gente gosta de juntar, esse outro também, sobre alimentação. Então, a gente super recomenda esses daqui. O primeiro deles é o Dan Barber, o terceiro prato. O terceiro prato. Quem é o Dan Barber? Fala pra eles. O Dan Barber é o cara que criou o conceito, o chefe, que criou o conceito Farm to Table, né, do campo ao prato, da roça ao prato, da fazenda ao prato. E o Dan Barber criou esse conceito com uma lógica muito bonita, de realmente aproximar o produtor, o agricultor daquele que vai comer. E a gente gosta muito dele. Ele encabeçou esse movimento. A gente tem pessoas como o Atala que fazem isso no Brasil, de trazer, de resgatar a nossa agricultura, de resgatar, de enaltecer uma agricultura mais brasileira. E são inúmeras pessoas, muita gente faz isso hoje ao redor do mundo. Mas é legal o conceito que ele traz, porque enaltece o valor intrínseco dos alimentos, e não só o valor nutricional, sabe? Porque não basta comer vitamina, né? Porque senão a gente comia vitamina, e a ideia é comer bem, é comer coisas que sejam gostosas também. Então é legal você abraçar o conceito e resgatar o respeito intrínseco pela comida, que daí a gente passa a cozinhar com mais prazer, passa a usar técnicas ancestrais de armazenamento de alimentos, e o Dan Barber traz um pouco desse insight, mas eu acho que cabe passar para o próximo para falar um pouco disso, que é a nossa grande paixão além da agrofloresta. Bom, esse é outro livro aqui, que é do Michael Pollan. Na verdade, ele chama Cozinhar, esse é o Cooked, né? Cooked. Cooked. Esse é o em Tem em português. inglês, mas em português chama Cozinhar. E é uma série da Netflix também. Michael Pollan. O Michael Pollan é um jornalista e a maior parte dos livros dele são sobre alimentos. Ele escreveu também O Dilema do Onívoro, que é um livro super clássico, que discute um pouco sobre a nossa alimentação, sobre a nossa lógica alimentar e como a gente tem perdido muito da nossa cultura alimentar. E ele cita algumas coisas, ele dá algumas dicas de como resgatar a nossa cultura alimentar. Então, Michael Pollan é uma leitura obrigatória para a gente entender um pouquinho mais sobre o nosso sistema alimentar e como mudá-lo, como transformá-lo para que ele seja mais saudável, mais viável e menos suscetível ao colapso. E um livro que nós temos lido bastante ultimamente, A Arte da Fermentação, que, como o nosso amigo Bill, uma das maneiras de se alimentar bem a gente tem que processar os nossos alimentos, né? Então a gente tem que secar, salgar, e fermentar é uma das maneiras mais saudáveis de se consumir alimentos, principalmente alimentos vegetais, de origem vegetais. A gente busca alimentos vivos. Olha esse cara, ele chama Bill Schindler, um grande amigo nosso. Ele tem Dr. Bill Schindler como da lista de Schindler. Ele tem Instagram também. Ele fala muito do conceito de aproveitamento máximo de todos os alimentos, incluindo tudo que os seres humanos comem. E ele fala muito do alimento vivo. E o alimento vivo é desde kefirs, a kombucha e todos os... Mas também pães, cervejas, vinagre vivo. Germinados, grãos germinados. E todos os fermentados. Então a gente olha muito para a fermentação, muito para o processo do alimento pós-agrofloresta, pós-cultivo, onde a gente passa a pensar em trazer micro-organismos para dentro do alimento que predigerem esse alimento, conferem sabor, nutrição e vida. E basicamente é isso, qualidade intrínseca dos alimentos. Então esse é um compêndio, né? Uma bíblia também, na verdade, esse livro, pesadão, que vale muito a pena. Vocês vão pensar em plantar, em fazer a própria horta, a sua própria agrofloresta,
se vocês lerem esse livro. Tipo, excelente. Para quem gosta da parte de comida, tá? A gente tentou fazer um apanhado. É um pouco isso, que é... Faltam uns ali ainda. Ah, mas eles são muito grandes. É muita São, né? coisa. A gente já... Bom, a gente poderia falar muito mais coisa. Por exemplo, o livro de punks do Valdeli Knupp, Plantas Alimentícias Não Convencionais. Ele é um livro super técnico da editora Plantaro. Na verdade, ele é técnico e ele dá algumas receitinhas. Então, ele ajuda a gente a identificar a espécie e ele dá algumas receitinhas. Então, ele dá uma ideia do que a gente pode comer por aí. E conheçam o Valdeli Knupp, o trabalho dele com punks, plantas alimentícias não convencionais, é incrível. Gente, tem uma pilha gigante ali, eu vou tentar falar desses últimos. Esse livro é um manual prático de agroecologia. É legal dar uma olhada na agroecologia mais como agroecologia, de forma de produção agroecológica. Esse cara chama Hernani Fornari. Ele escreveu esse livro e ele fez um compêndio de práticas agroecológicas, práticas de manejo. Ele é muito simples, muito direto, é um livro de bolso, ele está até cortado. Bem como isso é para uma outra live inteira, esse é o livro do Mikkelsen, Métodos de Desenvolvimento de Trabalho e Pesquisa. Ele só existe em inglês, chama Mikkelsen, tá? O autor. Isso daqui é para quem está interessado em ser extensionista em agrofloresta. Não necessariamente para quem está interessado em fazer a sua agrofloresta, mas para quem está interessado em pensar a agrofloresta em um contexto da paisagem, de populações nativas e levar e dispersar a agrofloresta pelo mundo. Esse é um livro que eu utilizei muito no mestrado. Ele traz práticas e dinâmicas para aprender técnicas de extrair conhecimento local, processar e conversar com a mesma lógica das pessoas que estão no campo, que vivem em uma tribo isolada, ou com uma forma de vida diferente do que a gente está acostumado ou do que a gente aprende na faculdade. Você usa as técnicas desse livro, você é capaz de absorver de forma muito, muito melhor, muito mais limpa os conhecimentos desses povos nativos e ajudar ou aprender e trazer esse conhecimento para você, para nós ou para replicar, ou ajudá-los a melhorar ainda mais esse conhecimento. Em algum momento a gente fala só do Mikkelsen, né? Muito bom. Gente, o último, o último que a gente tem aqui, a sexta extinção, que se coloca muito com essa lógica do colapso e tudo mais, que fala que depois da quinta extinção a gente já passou por 5 grandes extinções de espécies no mundo e que, teoricamente, o ser humano está causando uma onda da sexta extinção. E que isso... Bom, é isso que a gente está vendo agora, essa fase que a gente está vendo agora. Gente, obrigado. Essa é a pilha de livros que nós trouxemos para vocês hoje. Eu sei que foi muito rápido. Se vocês tiverem alguma sugestão, mais dúvidas, escreve lá no post as dúvidas. A gente vai tentar colocar essa lista para vocês. A gente tira fotos ou escreve para vocês. Mas escreve lá, tirem suas dúvidas, conversa com a gente. Isso daqui é um pouquinho do que a gente estudou, é o que a gente tinha aqui disponível, nem tudo está aqui, né? Não, tem muito livro, muito mais livro, tem caixas fechadas aqui que a gente tem livros que a gente emprestou, tem livros que a gente deixou para trás, e tem uma lista de livros para serem comprados. A gente nunca consegue ler tudo que a gente gostaria, mas esse é um comecinho. É legal você ter uma visão de cada coisa, te ajuda a filtrar a informação e saber o que você quer de verdade, e te ajuda a pensar com uma razão um pouco maior. Os livros ajudam a gente pra caramba, e esse é só o início de um trabalho que a gente quer fazer de formação agroflorestal continuada. A gente está falando um pouco do que a gente tem, do que a gente sabe, dando uma pequena ajuda, só uma pequenininha ajuda para começar um processo maior de uma agrofloresta mais séria. Galera, chega junto, assiste, vai estar lá no YouTube daqui a pouco, a hora que a gente conseguir subir no YouTube. Mas tem 24 horas esse live aí rolando assim que a gente desligar. Brigadão! Vamos repetir, vamos mandar essa lista, fiquem tranquilos e qualquer dúvida vamos conversando. E mandem perguntas, marquem uma série de perguntas para continuar com os lives da semana. Então a gente chama isso de desafio agroflorestal. Vamos fazer várias perguntas específicas do que você gostaria mais, A, B, C. Então vocês vão guiar a gente do que a gente deveria falar.
Isso aí. Exatamente. Então, se vocês têm alguma ideia, alguma sugestão, manda mensagem para os próximos lives. A gente vai fazer muitos lives nos próximos dias. E, gente, eu tenho muito mais livro para falar. Tem 18 e segundos. Se vocês se interessarem, acharam que algum livro é muito melhor, fala sobre ele, a gente faz um live só sobre ele. Isso. A gente lê um pouco mais a fundo, inclusive relê e vamos falar sobre eles. A gente tem 5 segundos do live e vai acabar. Tchau, galera. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Gastamos o tempo inteiro do live.